Thank you, Vice President. I'm going to turn now to Swaziland. Prime Minister, you come from a very different geographical reality from Tanzania. Your economy is also very much integrated within your sub-region and particularly with South Africa. So the kind of challenges that you have are quite different. But still, the issue of the number of people employed in the agricultural sector is quite high. And I think you will agree that despite many progresses made, it's still with low productivity compared to what we can find in other regions of the world. And this is not something that is specific to Swaziland. It's something typical in most African countries, if not all of them. So how do you expect Swaziland to increase the productivity in agriculture, and how do you would like to foster a policy environment in Swaziland that will increase the level of commitment to end hunger and subnutrition in your country? Thank you, moderator. I think basically when you look at Swaziland, we and the sub-region, we face a lot of problems relating to drought, frequent occurrence of drought because of the climate change. And what we have done as a priority in Swaziland is that we have started focusing on irrigation, because we think it's only through irrigation that we can increase the production. Now, this means that we have to look at our systems, how we can operate this, because as a government, I said earlier on that governments move very slowly, and what we have done is to establish agencies that are going to implement the policies that will end hunger. Now, some of the agencies have done very well. We have now increased production, particularly of crops that are under irrigation, some staples, some commercial, like sugar cane. And what we are doing also, we have given priority to the construction of small, medium, and large scale dams, so that we can change the mode of production from subsistence to commercial. But we also realize that we have a problem also with malnutrition. And what we have done is we are promoting school feeding programs. We are also giving elderly grants for those families that cannot afford. So monthly they'll get a grant so that they can purchase foodstuffs. I also want to mention that we have looked at other aspects like dairy production, because we import a lot of milk from South Africa. So we are promoting through the Dairy Board, the production of milk, and we have the Dairy Board providing extension services and to the small-scale farmers, including the youth, because we are attracting them to get involved with agriculture. And therefore, our market also is with South Africa. We trade a lot with our neighboring state, and we therefore focus on all the crops that we can export to the neighbor. Finally, I would like to point out that as a country that has a very low population, we have encouraged free primary education, and it's constitutional
It's a constitutional right for children to go to school at the primary level. And this has changed our situation in that more girls are actually now staying in school until, free at the primary level. And we have been hit also by, hit hard by HIV and AIDS. And what we are doing there is we are paying, we have a grant to pay for all OVC children, which is orphaned and vulnerable children. And to add to that, we also provide some assistance to child-headed families. So with all this, we realized also that we cannot, as a government, win this struggle. So we invited and involved all major stakeholders, including those who are affected by the hunger, the private sector, NGOs, human rights groups, and civil society, to make sure that we are reading from the same page with everybody. Finally, I would say that this has helped because now we have a very strong farmers' union that interacts aggressively with the Ministry of Agriculture. So they tell us what they think can be done, how we can help them. We have also included the banking sector, who have now committed to supporting agriculture, particularly on irrigated lands. So that's how we are handling the whole thing at the moment. Je vais me tourner au Cameroun. Monsieur le vice-président, vous avez fait pas mal d'efforts. C'est un des pays qui a eu d'énormes progrès dans le domaine agricole. Mais quand on regarde le CADEP, notre cadre de référence africain, il est inscrit que nous devons réduire la faim en 40% dans l'année. Je vais me tourner au Cameroun, je répète. Vous avez fait d'énormes progrès dans le domaine agricole, mais quand on regarde le cadre de référence africain, le CADEP, nous rendons compte qu'il y a un niveau d'ambition encore supérieur. Et là, je parle de l'ensemble de l'Afrique, pas nécessairement du Cameroun. Nous devons réduire la faim dans un pourcentage d'à peu près 40% dans l'année 2017 et éliminer complètement la faim dans l'année 2025. Il est aussi inscrit que nous devons éliminer complètement l'aide alimentaire dans une période de 10 ans. Donc cette période vient de finir et comme nous savons, on n'a pas obtenu de résultats probants sur l'élimination de l'aide alimentaire. Alors comment voyez-vous les efforts qui doivent être encore redoublés pour qu'on puisse avoir les niveaux de compromis politique pour atteindre des ambitions si importantes? Thank you very much for giving me the floor. I think from our own perspective, we have consistently worked on agriculture because we have said to ourselves that agriculture was, is, and will be. So for us, it's the mainstay of the economy. We have a bit of oil, we have some wood, we have other products, but these are fundamentally secondary to us. So agriculture, whether we like it or not, is the way we have to fight towards the future. In talking about reducing hunger or bringing it down to little or nothing, we believe that is the only way to go. Our agricultural policy has been very progressive, but we do notice that sometimes some of the difficulties we have in our country don't come from production as such. They are fundamentally from problems of communication, distribution, because once in a while we would discover that there are seasons when we produce a lot and we cannot conserve it, and there are seasons when we discover that even though we're working very hard, we cannot produce as much. So we would need within the country
to manage our production better than we've done before. For instance, the means of conservation can make food more available. I noticed that in some of the developed countries, it is by far easier to have much food because the conservation methods are pushed around into every farm, and there are far-off places where this works very well. But in our country, that is a fundamental problem. It doesn't just stop us at foodstuffs. It is even a question of how we develop our animal husbandry, because you cannot develop farms very well when you cannot slaughter a cow and keep the meat for a long time or transport it over long distances. So I think some of the things we have to do internally would be to invest more in agriculture. For instance, we've created an agricultural bank which will finance the sector. Until we are able to finance the sector all year round and be able to give loans to farmers who cannot go to private banks for loans, it will be quite a difficult thing for us to attain what we seek to attain. And we think the date of 2025 looks to us doable. If all the countries work hard, within the country and outside the country, in their relations, and finance the sector, we should be able to find a solution to these problems through education, through good organization, and especially look around the world, not do the complicated research, but learn from each other country. And the experiences of Brazil look very good. We are open to all the experiences, and we will look around in Africa to see other experiences from which we can learn. Thank you very much, sir. With your permission, I'm going to turn to President Lula. Presidente, depois do que nós acabamos de escutar e, sobretudo, a intervenção que acaba de ser feita pelo vice-presidente dos Camarões, é claro que já existe um sucesso com esta iniciativa em termos de troca de experiências e as pessoas olham para o Brasil com uma grande curiosidade em matéria de políticas públicas nesta área. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas perguntam-se como é que foi resolvido o problema essencial do financiamento. Porque foram feitas aqui várias intervenções sobre a necessidade de um grande investimento público e muitos dos Estados africanos têm ainda deficiências de financiamento público. Não têm, por exemplo, um banco de desenvolvimento com a capacidade do Banco de Desenvolvimento do Brasil, o BNDES. Não têm orçamentos que estão equilibrados, embora tenha havido grandes progressos na área macroeconómica. E a dependência da ajuda, que tem diminuído bastante, continua, no entanto, a ser presente. E essa dependência é fundamental nos países com maiores vulnerabilidades, aqueles que têm maiores problemas de produtividade e também de problemas de seca e outras dificuldades do meio ambiente natural. Pode-nos dar alguma luz sobre como é que vê a solução de alguns destes problemas? Porque, embora o Brasil tenha conseguido resolvê-los a nível nacional, há alguns Estados brasileiros que têm problemas muito parecidos com os Estados africanos. Presidente. Meu querido Carlos Lopes, eu penso que é importante dar uma explicação aqui para os nossos amigos da África, porque é importante ter em conta que o Brasil, embora tenha alcançado o status de sexta economia do mundo, o Brasil é um país com muitas desigualdades sociais. O Brasil tem cidades ricas e muito ricas, tem estados muito ricos e tem estados muito pobres. Durante séculos e séculos, o Brasil foi governado para 1/3 da população e 2/3 era praticamente marginalizado, ou seja, muitas pessoas já se davam como tinha que ser assim mesmo, ou seja, 35% tinha que ter um padrão de vida digno
e os outros 65 tinha que ser pobre mesmo, não tinha que estudar. Eu penso que nós fizemos algumas coisas importantes no Brasil ao longo dos últimos anos. Algumas coisas que eu penso que podem servir de exemplo. Ou seja, o Brasil tem um produto interno bruto grande, ou seja, se comparado aos países africanos, nós temos um PIB de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Parece grande, ou seja, mas é um PIB que historicamente não era dividido de forma correta. A primeira coisa que eu penso que tem que ser feito, sobretudo para os países mais pobres, eu penso que nós não temos outro jeito senão, mesmo tendo poucos recursos, nós temos que começar a trabalhar o orçamento da União, colocando um pouco desses recursos, mesmo que seja pouco, para começar a cuidar da questão dos problemas sociais. Porque se formos esperar sobrar dinheiro, nunca vai sobrar dinheiro. Nós tivemos uma participação muito grande da sociedade civil. É importante lembrar, Carlos, que durante 8 anos eu fiz 74 conferências nacionais, e essas conferências nacionais, elas eram discutidas nos municípios, era discutido nos estados e depois era discutido, sabe, no governo federal, para que nós definíssemos as políticas públicas que iriam ser adotadas no nosso país. Nós aprovamos coisa muito importante. A nossa política de combate à fome é inegavelmente um sucesso extraordinário. Há 15 anos atrás, quando tinha um problema de seca na região mais pobre do Brasil, que é o Nordeste, para quem conhece o Brasil ali, a Bahia, Pernambuco, Ceará, quando tinha um problema de falta de chuva, normalmente aparecia trabalhadores assaltando supermercado, criava-se frente de trabalho que pagava-se $30 ao mês para o cara trabalhar para não fazer nada, e isso deixou de existir. Deixou de existir porque nós adotamos a política de transferência de renda no Brasil, ela foi um sucesso. A política de financiamento da agricultura, ela foi um sucesso. Nós temos uma experiência muito rica na agricultura. Se os companheiros forem estados brasileiros, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e algumas outras experiências nos estados menores, dá a impressão que está numa agricultura europeia de tão desenvolvida que é. Ou seja, mas ainda temos regiões que têm situações de muita pobreza e que ainda precisamos atingir. Eu acho que nós não podemos prescindir ainda da colaboração. Ou seja, nós precisamos ainda ter consciência que os países ricos ainda têm que contribuir para que a gente comece a resolver os problemas. E uma forma de contribuir, Carlos Lopes, seria investir em coisas estruturantes que pudesse, ao longo de algum tempo, a gente estar tendo possibilidade dos países ter um desenvolvimento sério. Por exemplo, eu, depois de conversar com muita gente, depois de discutir com muitos presidentes africanos, eu acho que a questão da energia na África é uma questão crucial para que a gente comece a resolver os outros problemas que nós temos que resolver. Eu acho que, portanto, nós temos um grande banco de desenvolvimento, nós temos banco de financiamento da agricultura, nós temos banco de financiamento de saneamento básico. Eu acho que o modelo do Brasil não pode ser transferido automaticamente para nenhum país africano. O que eu acho é que naquilo que nós temos de similaridade, aquilo que foi feito nas regiões mais pobres do Brasil, pode se aplicar adaptando-se a regularizar a questão cultural e a questão política nos países africanos. E é isso que a gente tenta fazer, levando essa experiência. Nós temos bancos públicos. O Brasil tem um sistema financeiro interessante, porque nós temos 3 bancos privados muito grandes e temos 3 bancos públicos muito fortes. Ou seja, esses bancos contribuem para o financiamento da nossa agricultura familiar. Agora, é importante lembrar que a agricultura familiar, nós precisamos começar a mudar o conceito de agricultura de subsistência
para uma coisa mais produtiva, para uma coisa mais de mercado, para atender aos interesses da soberania alimentar do país, mas também para exportar. E aqui na África, sobretudo, eu acho, o Carlos, que tem um problema. Se você pega o comércio entre os países africanos, é quase zero. É quase zero, ou seja, da mesma forma que na América Latina era tudo com os Estados Unidos e tudo com a Europa e muito pouco conosco. Eu vou dar um exemplo para os companheiros compreenderem o que eu estou falando. Quando eu cheguei na presidência, a nossa relação comercial com a Argentina era 7 bilhões de dólares. Chegamos a 40 bilhões de dólares em 2012. Ou seja, eu vi pelos estudos aqui na África que você tem países que têm quilômetros de fronteira e o comércio bilateral é quase zero. Então, nós precisamos ter em conta que nós também precisamos trabalhar um modelo de desenvolvimento que leve em conta o aumento, sabe, da relação comercial entre os nossos países aqui na África. E não tem outro jeito, não tem outro jeito. Ou seja, ou a gente reserva um pouquinho de dinheiro do nosso orçamento para cuidar dos mais pobres, ou não tem solução. E quanto mais a gente colocar dinheiro no orçamento para cuidar do mais pobre, mais credibilidade nós vamos ter para conquistar mais dinheiro até que a gente possa tratar dos nossos problemas sem precisar de nenhuma ajuda. Eu quero terminar dizendo que o Brasil, embora tenha crescido muito, embora tenha se desenvolvido muito, o Brasil ainda não tem cabeça de um país doador. Né? O Brasil ainda tem cabeça de um país receptor. Né? Isso nós temos conversado muito e eu espero que no próximo ano a gente consiga fazer com que o Brasil seja um país, sabe, que seja tão doador quanto a sua capacidade de fazer essa política de cooperação. Obrigado.